Bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. A sessão está aberta. Passemos ao pregão, observada a ordem regimental. Pauta dos processos eletrônicos. Sustentação oral à distância. Relator, doutor José Murilo. Segundo votante, doutor Anemar. Terceiro votante, doutor César. Número 35 da pauta. É o RO 10.545-62-2017. Inscrita a doutora Paula Carrara da Silva pela recorrente reclamada. Ela se encontra em Juiz de Fora. Doutora, a senhora está nos ouvindo bem? Sim, excelência, estou. Bom dia. Bom dia para a senhora também. Eu vou ler a conclusão do voto, viu? Tá bem. Com estes recursos no mérito do provimento parcial ao não reclamante para determinar o pagamento como extra das horas laboradas, além da sexta diária e 36ª semanal, por todo o período, com os reflexos já definidos, adotando-se no cálculo, por conseguinte, o divisor 180, bem como diferença de adicional noturno também no período anterior a 15/3/2013, quando laborou na jornada das 23 às 7 horas. Com os mesmos reflexos já definidos. Ao dar reclamado, eu nego-lhe provimento. Mantém o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. A senhora tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores integrantes desta mesa julgadora, a quem eu cumprimento na pessoa do doutor desembargador presidente, ilustríssimo representante do Ministério Público, senhores servidores e colegas advogados presentes, bom dia. Hoje eu venho sustentar as razões recursais e de contrarrazões da reclamada MRS Logística, requerendo a especial atenção de vossas excelências para os seguintes temas. Quanto aos turnos ininterruptos e horas além da sexta diária deferidas pela proposta de voto do relator, eu gostaria de destacar que o recorrido laborou em jornadas especiais previstas em normas coletivas e negociadas com o assentimento sindical. Sendo assim, no regime de escalas de 4 tempos, ao qual estava submetido o recorrido, a apuração das horas extras é feita da seguinte forma. Apuram-se como extras as horas trabalhadas excedentes às 36 horas semanais, considerando-se a semana de domingo a sábado. A quantidade de horas excedentes apuradas como extra é apurada aos sábados. Para as escalas que abrangem o horário noturno, consideram-se a redução da hora ficta, sendo certo que as horas laboradas no horário noturno são apontadas como horas normais noturnas, constantes do cartão de ponto e quitadas como constante das fichas financeiras, ambos anexados aos autos com a contestação. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre a matéria, eis que, segundo o enunciado da súmula 444, também do TST, de aplicação analógica ao caso dos autos, é lícita a jornada de 12 horas entabulada por acordos coletivos trazidos perante essa especializada. Além disso, quanto ao reconhecimento de turnos ininterruptos de revezamento, quando o recorrido trabalhou em turnos fixos de 8 horas, importa destacar que a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 14, autoriza por negociação coletiva de 8 horas, que é o caso dos autos, como se infere dos acordos coletivos que foram anexados oportunamente. Nesse sentido, o entendimento de reconhecer as horas além da sexta diária viola os artigos 5º, inciso 54 e 78 da Constituição Federal e também o artigo 8º, e além do princípio da autonomia da vontade, pois que as normas coletivas em questão, em verdade, concedem vantagens aos mantenedores, entre as quais a possibilidade de usufruir de um intervalo entre jornadas de cerca de 48 horas. No mais, quanto à equiparação salarial, vindicada pelo reclamante no seu recurso, a reclamada ressalta que as testemunhas ouvidas nos autos corroboram a tese empresária, sendo certo que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Diante disso, a MRS reitera integralmente os termos do recurso ordinário e contrarrazões apresentados. Pois não, com relação à equiparação, eu estou mantendo o indeferimento. Quer dizer, eu não estou dando provimento ao recurso reclamante nesse aspecto. Com relação ao recurso reclamado, o principal problema é que
ele trabalhava em condições insalubres, então, em face disso, a compensação e esse acordo de turnos interruptos não prevalece em face da jurisprudência predominante no TST. Eu mantenho meu voto. O senhor, segundo e terceiro votante? Eu estou de acordo. De acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Um bom dia, doutora. Obrigada, bom dia. Agora tem uma outra sustentação oral em Juiz de Fora, Pois não. porém da relatoria do Dr. Jorge Berg. Doutor Jorge. Vamos ver, deixa só a advogada lá, doutor Jorge, só um minutinho. Lá de Juiz de Fora da sua terra, lá, viu? Mas é PJR? Um dos advogados presencial, o outro. Um é presencial e o outro é à distância. Vamos dar preferência para o da distância para a gente estudar. É PJR? Doutora, só está nos ouvindo bem? Sim, excelência. Tá bem, eu vou dar a palavra para o relator, ele vai ler a conclusão, viu? Qual que é o Só um processo? minutinho. Apregoar o número. Ok? Eu não cheguei a apregoar. Pode apregoar para nós, É por o favor. número 25 da pauta, RO 10.575, 31/2015. A doutora Débora Valamiel de Andrade está inscrita pela recorrente reclamada, e o doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, que está presente pelo autor. Eu só vou conceder a palavra para a doutora lá, porque ela tem uma preferência, porque ela está lá na... Só para a gente desligar. Doutor, mas o senhor pode já ficar aposto. Ali, como os dois são recorrentes, eu acho que primeiro vai ser a sustentação oral do reclamante, não é isso? Sim, mas é porque ela está lá em Juiz de Fora, eu já... O reclamante está aqui. Então, tá. Por Então favor, tá, eu conclusão. conheci de ambos os recursos. No método negando o provimento do reclamante, dando parcial provimento da reclamada, para afastar a nulidade da dispensa e a reintegração deferidas, assim como para excluir da condenação ao pagamento de salários nos períodos seguintes à dispensa, o restabelecimento do plano de saúde e a indenização por danos materiais. Por fim, para reduzir o valor dos honorários periciais da perícia ortopédica para R$ 1.500. Reduz o valor da condenação para R$ 32.000, com custo de R$ 640, mantidos a cargo da reclamada, que deverá buscar eventual restituição de valores recolhidos a maior perante o juízo próprio. A senhora entendeu bem, doutora? Apenas para esclarecer, foi retirado também a condenação em danos materiais? Os materiais foram mantidos. Mantido. Mantido. Dano material foi mantido. Só tem a E o palavra. restabelecimento... Tá, excelência, até... Foi não? Considerando até que vai haver uma outra sustentação oral, eu gostaria apenas de frisar, primeiro, um bom dia a todos, né? Cumprimento em nome do doutor desembargador, presidente desta Egrégia Turma, meu cumprimento aos demais membros, ilustres servidores, ilustres procuradores, um bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente, eu peço para que seja mantida a decisão do doutor relator no que tange a exclusão da condenação à reintegração ao trabalho, porque, de fato, o arcabouço probatório dos autos demonstrou que não foram... Os danos materiais eu tirei, tá? Desculpa. O danos materiais saiu, tá? Foram excluídos. Ficou mantido apenas, então, os danos morais. Isso. Sim, obrigada, excelência. Continuando, a reclamada recorrente, ela pede, então, para que seja mantida o voto do doutor relator no que tange, né, a exclusão da reintegração e dos danos materiais, porque o arcabouço probatório dos autos demonstrou que o reclamante, de fato, não cumpriu os requisitos para que seja deferida a reintegração, porque quando de sua dispensa ele se encontrava apto ao labor, ele foi dispensado em 12 de maio de 2014 e quando do exame pericial em janeiro de 2016, mais de 2 anos, o próprio laudo declarou que o fator preponderante para a perpetuação da doença seria atividades comuns da vida diária. Quando de sua dispensa o reclamante fez o exame de demissional que o declarou apto, essa doença do reclamante, epicondilite lateral, ela foi constatada em 2007, oportunidade em que o reclamante continuou exercendo normalmente as suas atividades após a alta previdenciária, vindo a ser dispensado da empresa somente em 2014, ou seja, respeitada e muito a estabilidade de 12 meses. Além disso, é de se constatar também que, pelo arcabouço probatório e pelo laudo pericial produzido, durante o contrato de trabalho e após a constatação da doença, houve um recrudescimento dessa doença, houve uma melhora no sintoma do reclamante durante o período em que continuou prestando serviço na empresa,
Há relato, inclusive, que não consta queixas no prontuário médico do reclamante após o retorno, né, às suas atividades, de modo que a reclamada ela pede, né, para que seja mantido o entendimento do outro relator, que sabidamente retirou da condenação a obrigação de reintegrar e a obrigação de indenizar quanto aos danos materiais, bem assim restabelecer o plano de saúde. Quanto ao dano moral, a reclamada ela pede também para que seja decotada essa condenação, porque não houve ato ilícito da empresa. A empresa tinha um funcionário que em 2007 constatou que ele adquiriu uma doença ocupacional, foi emitida uma CAT pela empresa naquele ano. Após o retorno das atividades do colaborador, a empresa ela prestou toda a assistência médica ao reclamante, inclusive o que gerou a evolução da doença, a melhora dos sintomas. A reclamada, ela respeitou o colaborador, mantendo ele no contrato, sequer a alegação e sequer a situação de vamos esperar apenas os 12 meses para poder dispensar. Não, a reclamada ela manteve com o funcionário na empresa durante todo esse período, dando toda a assistência médica, de modo que entende também que deva ser extirpado da condenação o pagamento dos danos morais por não ter havido nenhuma conduta que tenha causado o dano, qualquer dano ao reclamante. Assim é o que se requer. Pois não, doutor, esclarecido. Doutor Silvio, o senhor tem a palavra. Entre os julgadores, meus cumprimentos respeitosos. Eu rogo a vossas excelências, dada a devida vênia do voto do excelentíssimo senhor relator, para que atenção para umas peculiaridades do processo. E, para isso, eu vou citar um pequeno trecho de uma decisão de primeira instância que é reveladora sobre o histórico. Porque, na realidade, o operário sofreu duas doenças distintas e essas doenças distintas estão sendo confundidas, aí, o termo das doenças e as circunstâncias que a agravaram. Em 2007, como admite a minha predecessora, o demandante, em virtude de doença ortopédica relacionada a atividades laborais, fato reconhecido pela Ré, que emitiu a CAT à época, permaneceu afastado em percepção de benefício B91. No retorno ao trabalho, a empregadora impôs exercício de tarefas incompatíveis com as limitações físicas do autor, conforme acentuado pelo perito as folhas 598, fato que desencadeou e agravou a doença detectada quando da confecção do laudo pericial em março de 2016. Aí, então, nessa decisão, Vossas Excelências veem a razão do que a minha colega chamou de recrudescimento da doença. E aí se vê patenteado por prova técnica o ilícito da reclamada, que, sem zelo nenhum, aplicou o operário na doença para a qual ele não podia retornar. Por isso, como a minha colega falou, a doença recrudesceu. Pois bem, registro outro sim que o autor permaneceu em gozo de benefício previdenciário B31 até dezembro de 2016, dada a incapacidade para o labor decorrente de transtorno psiquiátrico sem relação com o trabalho, conforme apurado nesses autos. Ele teve uma outra doença, um transtorno psiquiátrico, e ficou afastado para o trabalho. Neste contexto, percebe-se que, à época da realização da perícia médica, ortopédica, o autor se encontrava incapacitado parcial e temporariamente para exercício de atividades profissionais, em decorrência de enfermidade propiciada pelo trabalho prestado para a Ré e para cuja eclosão e agravamento a empresa culposamente concorreu. Deste modo, nos termos do artigo 118, da Lei 8213, o autor faz jus à garantia de emprego ali descrita, etc., etc., frise da doença ortopédica diagnosticada pelo perito, e não da cessação do benefício previdenciário decorrente do transtorno psiquiátrico. Então, o que acontece, e aí, dada a devida vênia, o perito afirma lá que o transtorno psiquiátrico não tinha correlação com a doença profissional. É o médico, quem sou eu para contestar. Mas a minha experiência profissional é que não é bem assim, que o corpo não está separado do espírito,
e a psique do operário, que é, em vez de ser acolhido pela empresa numa função compatível com as suas limitações, retorna para o mesmo posto de trabalho e é colocado lá como se fosse uma máquina para reproduzir os mesmos movimentos, as mesmas atividades que lesaram o seu corpo. E esse moço, então, se vê numa situação angustiante e seguramente, se não foi causa, dada a devida vênia da sabedoria do médico, contribuiu, sim, para o transtorno psiquiátrico. Mas o fato, excelências, é que a doença lá está. Lá está, e segundo o médico, e outro aspecto assim curioso do nosso direito, né? O médico diz que ele perdeu 10% de sua capacidade, mas ele não pode mais voltar à mesma atividade anterior, que é uma atividade manual. É muito interessante porque eu quero saber quem é que vai contratar 90% de uma pessoa. E na idade dele, Vossa Excelência fala, não é idade nenhuma, é difícil arrumar emprego nesse país. Doente, então, é coisa impossível. Razão pela qual eu rogo a Vossas Excelências que, com a devida vênia do ilustre relator, que não o acompanhem, não, porque a decisão está lastreada em prova pericial e revela claramente, sim, que houve desvelo da empregadora, que houve a aplicação do operário em atividade incompatível com as suas limitações, que a aplicação foi com causa do agravamento da doença, e que ele hoje está limitado. Eu não vou dizer mais que seja definitivamente, porque a medicina avança, mas para a situação atual da medicina, é permanente a redução. E dada a devida vênia, não pode ser aquilatada a perda da capacidade dele de auferir renda em 10% só, porque, como eu disse, não tem como a pessoa ser contratada à razão de 90%. A razão pela qual eu rogo a Vossas Excelências que não só mantenham o que foi deferido ao operário, mas que acresçam a condenação, o pensionamento, se não a 100%, ao menos 50% da renda, porque esse operário está rigorosamente incapacitado para o trabalho que exerceu durante toda a sua vida. E se Vossas Excelências, à luz da argumentação sólida, profunda, sempre bem embasada do senhor relator, mas que eu tenha plantado, de alguma forma, uma dúvida, um questionamento, Vossas Excelências, que antes de decidir, peçam vista dos autos, porque aqui está a se tratar da vida de um ser humano. Muito obrigado, Excelências. A questão, realmente, esses autos ele foi detalhadamente esmiuçado, não só pelas partes, com competência dos ilustres causídicos, mas o perito foi muito detalhista nas respostas aos quesitos, que também foram os quesitos muito bem feitos, seja por a parte do reclamante, como pela parte da reclamada. Foram esclarecedores. Assim, a base da decisão foi, efetivamente, o laudo produzido, que, a meu juízo, não tem aonde fugir dessa conclusão que eu proponho ao colegiado. Eu mantenho minha decisão. Pois não, doutor, eu sou o segundo votante, né? Estou acompanhando, doutor. Eu também estou de acordo com o relator. Com a devida sustentação, de ambas as sustentações, eu estou acompanhando o voto do relator. A doutora Anemar também está acompanhando a decisão unânime nos termos do voto do relator, que está bem explicitado em todas as razões aí dos recursos. Pode nada, doutor, pode ir. Próximo. Agora uma sustentação oral. Obrigada, que será realizada em Varginha. Conectar. Processo da relatoria do desembargador Anemar, segundo votante, desembargador César Machado, terceiro votante, desembargador Jorge Berg. É o número 1 da pauta, é o AP 9039-2012-50300079. Ela está presente. Já apareceu lá. Ela fala por quem? Inscrita a doutora Laura de Melo Rosa, pela agravante. Doutora Laura, a senhora está nos ouvindo bem? Estou ouvindo, bom dia.
Bom dia, eu vou passar a palavra para o relator para ler a conclusão do voto. Doutora Anemar, por favor, a conclusão. Eu estou conhecendo o agravo de petição interposto e, no mérito, estou dando-lhe parcial provimento para determinar a suspensão da execução pelo prazo necessário para o adimplemento da ação de pagamento em favor da classe trabalhista, ajustada na recuperação judicial da primeira executada. Pois não, a senhora quer se manifestar, doutor? Só tem a palavra. Excelência, eu gostaria de ouvir se existe divergência do voto. Segundo e terceiro votantes, por favor. Tá. De acordo. Eu estou de acordo. Decisão, então, é unânime nos termos do voto do relator. Fica prejudicada, então, a sustentação. Bom dia, doutor. Obrigada. Bom dia, obrigada. Continuemos. Agora tem um processo adiado da última sessão. Está na sala do Extra Pauta. É o ROPS 11.171.27/2016. Está presente a doutora Clarice Souza Jaú, que ainda não sustentou. Procuradora da Alcoa. Alcoa. Quem que é o relator? Quem é o relator? Doutor José Murilo. Sou eu? Foi adiado por que isso aí? Lembra? Foram 2 da Alcoa. Ah, sim, sim. Não, é até que eu reclamei que eu não tinha recebido o memorial. Verdade. Não, porque todos receberam, menos eu. Mas eu sei por que foi. Porque, na verdade, a sugestão do doutor Jorge foi para que suspendesse os 2 processos da Alcoa que estavam para discutir outras questões. Mas o meu processo não dizia respeito àquela matéria. O meu processo era diferente. Então, o meu processo não era necessário. Nem o memorial e nem a suspensão. Né? Mas eu vou ler a conclusão. Abre aí para mim, por favor. Só a conclusão. Então, eu estou conhecendo dos recursos no mérito, negando-lhes provimento, confirmando a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Só tem a palavra, então. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa egrégia turma, colegas aqui presentes. Inicialmente, senhor presidente, só para esclarecer, tomamos até o cuidado por se tratar de uma matéria que ainda está sendo muito discutida, né, só para a gente ir antecipando. Bom, com relação a esse caso, a matéria é simples, né, expedição de novo PPP, e como já entendido pelo STF, a questão da repercussão geral, não foi apreciado pelo ilustre perito a descaracterização da insalubridade pelo fornecimento de EPI. E para fins de aposentadoria, isso aí já está elucidado, está demonstrado nos autos que houve o fornecimento adequado do EPI. Então, diante disso, a gente pede a reconsideração do voto, tendo em vista que foi devidamente comprovado, está robustamente mostrado nos autos. Obrigada. Fornece o PPP, aí a Previdência verifica lá se é caso de conceder ou não a aposentadoria. Mas, segundo e terceiro votantes... Estou de acordo com o doutor Jorge de acordo também, né, doutor? Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Esse outro processo da relatoria do doutor Anemar, não é? Posso chamar? Pode, sim. Processo da relatoria do doutor Anemar, também adiado na última sessão, em que se inscreveu a doutora Clarice Souza Jaú, é o RO 10.798-30/2016. Doutora Anemar, esse aí foi suspenso porque é questão de decisões lá do TST. Exatamente, aquela questão se equiparava na cada fixo, presidente, Ou pode também. Vou ler a conclusão aqui, que não foi nem... Faz aqui. Não quer aparecer aqui. Apareceu. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, negando provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso do autor para acrescer a condenação. A. O pagamento de 25 minutos diários pelo tempo à disposição ao término da jornada, com os mesmos reflexos deferidos na origem. B. O pagamento das horas extras prestadas além da cesta diária, com os reflexos deferidos na origem, observado o divisor 180, e estou diferindo o critério de utilização do cálculo para a fase de execução. Estou majorando o valor da condenação para R$45 mil, com custo de R$900 pela reclamada. Conclusão. Bom, se ela faz sustentação, depois eu colho os demais votos.
Perfeito. Inicialmente, como sabido, né, já temos uma súmula do regional com relação ao tema que efetivamente não se aplica ao caso da Alcoa. Estamos lutando há um bom tempo já com relação a isso aqui e o TST vem nos trazendo alguns novos entendimentos nesse sentido, pedindo vênia para ler uma passagem de uma decisão de um recurso do TST que fala que, no caso concreto, verifica-se que a escala de trabalho ajustada não se trata somente de turno ininterrupto de revezamento, e sim de uma compensação de jornada, que os turnos estão consignados na compensação e que se trata de 4 dias seguidos de folga. Então, a gente tem uma diferença clara com relação à jornada aplicada aqui por equiparação, que é a da empresa Fiat, em que não se aplica. E valendo lembrar que a jornada praticada ela foi escolhida pelos próprios trabalhadores, devidamente representado pelo seu sindicato, foi uma votação quase que unânime através do plebiscito, totalmente calcada na previsão constitucional com relação à jornada. O TST já vem de uma forma bem reiterada agora, alterando esse entendimento, e o regional, apesar da súmula já existente, ainda insiste em manter esse entendimento da aplicação do entendimento do turno ininterrupto de revezamento com relação às horas extras. Com relação aos demais temas, a questão dos minutos residuais, a gente já observou que não há efetivamente labor desenvolvido durante o período alegado. O adicional noturno é nítido que há aplicação efetivamente de uma jornada mista, não havendo que se falar em aplicação do adicional. Com relação ao intervalo, até a prova já está bem robusta nesse sentido também, que era efetivamente fruído, inclusive com um período a maior daquela prevista. Então, pugna-se pela consideração dos tópicos aqui abordados, principalmente no que concerne ao turno ininterrupto de revezamento, por se tratar já de uma demanda que está sendo modificada no TST. É o que se espera. Obrigada. Eu não participo do julgamento, eu segundo e terceiro voto. Senhor presidente, só porque foi adiada essa exposição da última sessão... Na verdade... Reexaminando, a questão aqui é bem clara. São 2 turnos de revezamento, de 7 a 19, de 19 a 7, 7 a 10, 19 a 7, e dos termos da súmula 360 TST, trata-se de turno ininterrupto de revezamento de 12 horas. Sim. E aquela exigia, com isso, 10 horas e 45 minutos. Tem a súmula 423 que diz que o licenciamento de jornada é prorrogação de jornada. Turno ininterrupto é prorrogação de jornada. Então, esbarra aqui nos ditames da súmula 423 do TST. O Jorge, o doutor... Excelência, vou pedir licença e pedir vista para a próxima sessão. Perfeitamente. Para amadurecer um pouco mais. Fica com a vista para ambos. Então, qual é o número, Excelência, da pauta? Esse está na extra pauta, porque já veio adiado da semana passada. Tá? Está no extra pauta. 10.798-30-2016. Alcoa. Ok? Então fica adiado para a próxima sessão. Obrigada. Okay? Bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Número 31 da pauta, RO 10.436-65-2017. Inscrito o Dr. Frederico Garcia Guimarães, pelo recorrente, um dos reclamantes, um dos recorrentes. Adiado? Não. Porque tem um adiado, não tem? Que eu tinha pedido vista. Do doutor Jorge? Tem, mas o advogado não está presente. Ele estava aí. Esse não se apresentou. Mas... É o doutor Zé Murilo. Estava aí. Bom, tudo bem, a gente vê agora ali. Qual que é o número esse? 31? 31, sim, senhor. 31, deixa eu ver aqui. Estado de Minas? Sim, Estado de senhor. Minas. Tá. Ele está inscrito pelo reclamante. Pelo reclamante, Estado de Minas e Valfredo Macedo Veiga Júnior. Bom, eu estou... Com esses recursos do mérito, dou o provimento parcial do reclamante para determinar o pagamento como extra das horas laboradas além da sexta diária e 36ª semanal por todo o período, com os reflexos já deferidos. Não, peraí, isso aqui está errado. Já deu a pergunta, né? Você está de Minas mesmo? Sim. Por que está igual ao outro lá? Esquisito. Estado de Minas e Valfredo Macedo. Esse mesmo? Isso, estou pelo senhor Valfredo, pelo reclamante. Entender isso aqui. Bom, com isso, recurso do mérito dou o provimento parcial do reclamante para determinar o pagamento como extra das horas laboradas além da sexta diária e 36ª semanal por todo o período,
com os reflexos já definidos, adotando-se o cálculo por conseguinte o divisor 180, bem como diferença adicional noturno. Não estou entendendo isso aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Qual foi o primeiro processo da pauta? É isso que está dando provimento? Só para eu estou só confirmando um negócio. Espera aí, só um minutinho, por favor. Conseguinte o divisor 180, bem como diferença adicional noturno, também no período anterior a 15/3/2013, quando laborou na jornada das 23 às 7, com os mesmos reflexos já definidos. Ao da reclamada, unanimemente, nego-lhe provimento. Unanimemente, estou lendo a conclusão aqui. Com os mesmos reflexos definidos, reclamado, nego-lhe provimento. Mantém o valor optado de condenação por ainda compatível. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, só para porque a conclusão minha aqui parece que tem outro processo. Eu estou vendo que está tendo alguma coisa errada aqui, nessa questão aqui. Eu já acabei de ler essa conclusão agora mesmo. Uma coisa esquisita aqui. Esse negócio de PJE é muito bom, mas tem hora que o negócio fica esquisito. Eu estou achando esquisito. Somos do século XX ainda, né, doutor? Pois é, ué. Doutor, Ei? a minha conclusão está diferente da do senhor. Pois é, porque isso aqui é a mesma coisa que eu tinha lido. Eu estou falando que está esquisito, porque eu já li esse voto agora mesmo, essa conclusão, que caramba aqui. E aqui em cima Mas tá... o cabeçalho está aqui. Estado de Minas e Valfredo. Indenização por danos morais, pressuposto, deixa eu ver. Não, isso aí está complicado. Ementa a indenização. Vamos fazer o seguinte, deixa eu adiar isso para a semana que vem. Tá, vem? Deixa eu conferir isso aqui, porque eu não estou entendendo muito bem isso aqui. Não vai ser na outra semana, dia 25. Aqui, mas isso aí está confuso, deve ter um dado... Teve uma migração esse final de semana de PJE, de sistema nosso aqui. Eu estou achando que eles andaram misturando isso aqui, porque eu acabei de ler essa coisa, por isso que eu estou falando, gente, mas eu... Se não me engano, eu acabei de ler. Totalmente diferente do senhor. Deixa eu ver o seu voto. Deixa eu ler a conclusão do seu voto, que aí já fica resolvido. Quer ver? Espera aí. Vai lá na... Tá ruim, mas ele está no sistema de fora. Sobe um pouquinho, por favor. Só a conclusão minha aí. É diferente. Lá de fora, pior ainda. Bom, eu conheço os recursos no mérito, dou o provimento parcial da reclamada para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes da suposta redução de 30% do salário e seus reflexos. Ao do reclamante, eu nego-lhe provimento. Aí sim, porque isso aqui é aquela questão da alegada redução salarial aqui do Estado de Minas. Nós já até explicamos esses casos aqui já algumas vezes. Então, o senhor tem a palavra. Então, o que está valendo é esse último que o senhor leu. Aqui, porque esse outro aqui isso aqui está complicado. É esse que está valendo, que é a questão da redução salarial, suposta redução, não é? Alegada redução. Bom dia, excelência. No mais, eu estou mantendo. Eu gostei da reforma com relação ao julgado, porque eu acho que já deve ter sido reiterado os julgamentos aqui nesse tribunal, o caso do Estado de Minas, em que foi, de certa forma, essa redução foi feita de uma forma individualizada, sem a participação do sindicato, todos já devem estar sabendo, foi notícia corrente, né, com relação a isso, e a questão referente à contratação a pré-contratação de horas extras, já que elas foram feitas da forma equivocada e era feito de forma veementemente diária com relação às horas extras. Eu gostaria, então, da reforma com relação ao proferido pelo relator, já que a prova dos autos consiste em outros tipos de direito devido ao reclamante. É isso. Senhores, segundo e terceiro votante, doutor Jorge, doutor Anemar. De acordo, decisão, então, unânime. Ok, obrigado. Uma boa tarde. Bom dia. Anota aí que eu tenho que examinar isso lá. Pois não, já anotei. Que coisa complicada, senhor. Tá louco. Não. Próximo. Número 17 da pauta, RO 10.176-90-2018. Inscrita a doutora Flávia Mendonça Senac pelo recorrente autor. Sindicato Auxiliar de Administração. Agora tem que tomar cuidado com esse negócio aqui. Vamos conferir. É o sindicato e o colégio da cidade de Pinhuí. Sim. Isso, né? Eu vou
para Será a conclusão tá do senhor. Deixa eu ver vamos aqui. Comparar, pelo visto sim. Ela é enorme. Eu vou acompanhando aqui. Tá. Bom, eu conheço o recurso do mérito, dou-lhe provimento para acrescer à condenação, pagamento dos valores de contribuição sindical, contribuição assistencial e mensalidades sindicais devidas de 2013 a 2017, sendo esses dois últimos nos termos das CCTs da categoria, limitados aos empregados cujas fichas de inscrições de associados tenham sido anexadas aos autos, devendo a sua apuração se dar com base nas RAIs do referido período, que deverão ser anexadas aos autos pelo recorrido no prazo de 10 dias do trânsito em julgado desta decisão, mesmo prazo que estipulo para que apresente os comprovantes de pagamento dessas contribuições, a fim de se deduzir os valores neles constantes, sob pena de se considerar como verdadeiros os valores informados pelo recorrente, como devidos. Se dirão juros, multa e correção monetária, calculados na forma da Lei 8.022/90. Arbitra o acréscimo de condenação dessa instância, o valor de R$ 9.500, com custo adicional de R$ 190 pelo recorrido. A senhora quer se manifestar? Bom dia. Bom dia a todos, cumprimento na pessoa do presidente. Eu gostaria de escutar se tem alguma divergência, né? Não. Doutora Neymar e doutor Jorge. De acordo, né? Então a decisão não é... Obrigada, bom dia. Relator, bom dia. Doutor César. Doutor César? Aí está de acordo. Tá, ok. Pois não, continuemos. Número 57 da pauta, R11 1469-51-2016. Inscrito o Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela recorrente reclamada. 57, deixa eu ver aqui. Olha, ele não fecha. Erro material já corrigido. Honorários periciais, deixa eu ver, esses honorários aqui, deixa eu ver por que eu não reduzi. Você vê? Aquele cara foi para São Paulo, não foi esse caso? Deixa eu ver. Só um minutinho, doutor. Só um minutinho aí, viu, doutor? Bom, eu conheço o recurso do mérito, nego-lhe provimento. Você tem a palavra. Excelência, bom dia. Demais componentes da turma. Basicamente aqui vou bater na questão da insalubridade. O próprio perito reconheceu que não era insalubre a atividade do reclamante em função daquela questão da vibração, região B. A empresa insiste nisso porque data vênia, inclusive hoje a questão ficou até mais aclarada com os novos valores, né? A definição, mas no caso concreto, de 1,1 metro por segundo ao quadrado. No caso lá, o valor era muito inferior, então entende que essa região B, que data vênia, são possibilidades e não probabilidade. Probabilidade é só acima de 0,86. Possibilidade, eu insisto nisso, é igual você julgar na Mega Sena. Todo mundo tem possibilidade de ganhar. Agora, probabilidade é praticamente zero. A mesma situação é a questão desse posicionamento na região B. Existe possibilidade? Existe, mas é praticamente zero. A probabilidade realmente só ocorre a partir de 0,86, onde, inclusive, tanto que o próprio Ministério do Trabalho veio instituir o valor de 1,1 metro por segundo quadrado. O outro ponto é a questão dos minutos antecedentes e ao final também da jornada, que não estariam anotados. Data vênia também, no mínimo, a questão aqui, no mínimo, a prova ficou dividida, porque a testemunha do reclamante alega que ficaria 10 a 15 minutos, e estou falando de cobrador, não é motorista, não. Em cobrador tem que chegar mais do que 5 minutos antes
iniciar a jornada. O motorista ainda fala, tem que olhar isso, tem que dar uma volta no ônibus e tal. O cobrador, ele entra, sentou na cadeira dele, ele não tem mais nada para fazer, data vênia. E no final da jornada, também, a própria testemunha confirmou que existe o cofre. E existe, o empregado vai colocando o dinheiro dentro do cofre, tanto é que ele não pode andar com muito dinheiro, está na própria convenção, inclusive para evitar roubos. Então, data vênia, ele já chega ao final da jornada com o dinheiro todo dentro do cofre, dentro do malote, então não tem mais aquela questão. Inclusive, se tivesse que fazer o acerto, é outra questão que a gente bate também, porque o empregado fala que não existe mais acerto hoje, por isso que tem os descontos. Não é o caso desse processo. Mas, se não tem um acerto, é porque o dinheiro já vai direto para o cofre. Então, não tem para que ter esses minutos extras. Então, entende a empresa que, ainda mais no caso do cobrador, não tem como se manter essa decisão de minutos extras, tanto antes quanto ao final. Então, em síntese, a empresa pede que se exclua da condenação o adicional de insalubridade, bem como esses minutos antes e depois. Obrigado. Nossa, questão de minutos, a questão da prova testemunhal. E a questão dessa insalubridade por vibração, nós já fazemos adequação aqui, a turma já, essa matéria é recorrente aqui, tem aquela adequação até determinado período e o que já foi observado em primeiro grau e eu estou mantendo. Doutora Neymar e doutor César, estão de acordo? Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado. Podido. Próximo. Doutor Zambrilo. Oi. O doutor César vai retirar de pauta um processo, os dois advogados são presentes. O doutor César está me informando aqui, através da doutora Márcia, que ele vai retirar de pauta, né? Retirar ou adiar para a próxima sessão? Vai retirar 2 processos de pauta e que os advogados estão presentes. Então, quais são, por favor? É um só. É um só, porque ela falou 2. Não, é um processo com 2 advogados. Um processo que tem 2 advogados presentes. É o número 27 da pauta, AP 11.072,73. Presentes, doutor Guilherme Teixeira de Souza e doutor João Fábio de Lima Noronha. Então, esse processo está sendo retirado de pauta e tão logo ele seja incluído, evidentemente que aí vai ser publicado na pauta. Então, ele não está sendo adiado, não, está sendo retirado de pauta. Porque quando adia, não publica novamente. Aí passa para a próxima sessão. Ele está sendo retirado de pauta, oportunamente ele será incluído em pauta. Continuamos? Número 15 da pauta, RO 10.156, 16/2018. Presente apenas para assistir ao julgamento, o doutor Geraldo Luiz Severino, ele está representando o recorrido. Cadê o 15? É meu? Sim. Deixa eu achar ele aqui. Não, o 15, aqui é dele, gente. Ele tinha feito... Tá aqui. Tá lá em cima. Ele tinha feito inscrição. Ele tinha feito inscrição e resolveu. Doutor Zé Caldeiro tinha feito. Tá. Então tá. Sindicato dos Trabalhadores do Mecânico Metalúrgico, João Molevade e José Márcio Frade. É isso, né? Isso, sim. Bom. Com isso, recurso no mérito, nego de provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 8954 da CLT. Estou mantendo a decisão. Doutora Neymar e doutor César. De acordo. Doutor César. Está de acordo. Não falou nada, está de acordo. De acordo. Desculpa, é brincadeira. Próximo. Número Foi decisão unânime. Número Aquele 36. processo complicou aqui, que a minha cabeça está... Falei, gente, não é possível. Número 36 da pauta, RO 10.630, 73/2013. Inscrito doutor André Leonardo de Araújo Couto pelas recorrentes reclamadas. 36, deixa eu ver aqui. Empresa Indústria de Mineração Calcária. Hein? Pelo sindicato, tá. O sindicato também é recorrente, né? Então, o sindicato se manifesta primeiro, se for o caso. Deixa eu ver, então, a conclusão.
Conheço de ambos os recursos, rejeito as preliminares negativas de prestação jurisdicional e de carência de ação por legitimidade ativa, que essa questão ficou superada, e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No mérito, eu estou negando provimento a ambos os recursos. O advogado do sindicato, se quiser se manifestar, manifesta depois a outra parte. Vou esperar você voltar. Você já viu reais? Excelentíssimo senhor relator, qual cumprimento os demais componentes da mesa. Inicialmente, só ressalta a questão do adicional de salubridade, que a sentença não reconheceu, embora a PGR da empresa reconheça, especificamente para o encarregado de manutenção industrial, para o operador de painel e também aqui para o encarregado de manutenção. A empresa reconhece, e o doutor julgador, o juiz Wacó, decidiu por não reconhecer. Então, diante dessa constatação da própria empresa, inclusive do PGR demonstrar que o ruído 85,1 decibéis, que realmente ele é muito maléfico à saúde, roga-se para a reforma nesse sentido, para os demais aí, nesse sentido aí, devido ao reconhecimento da empresa. Outro assunto que nós vamos aqui destacar, também de maneira objetiva, talvez fosse nadar contra a maré, nadar contra a corrente, que é a cumulatividade dos adicionais. Nós observamos que esse assunto ainda não está pacificado, esse é um dos motivos que nós recorremos e estamos aqui sustentando, porque a gente sabe da natureza distinta entre, aí de fato, os adicionais. Um prejudica a saúde, outro pode aumentar, aí trazer um risco de morte para o trabalhador. E também, no caso específico aqui desta empresa, para que Vossas Excelências tenham noção, é uma indústria de cal, ou seja, muita poeira, muito barulho. E a gente sabe que a exposição frequente ao barulho e ao ruído trazem malefícios, vão reduzir a vida da pessoa. Isso é fato notório. E nós observamos que a Constituição Federal, ela não veda essa cumulatividade, ela simplesmente fala, inclusive, do outro adicional que não foi regulamentado ainda, mas ela não veda essa situação. Então, a vida humana não tem preço, mas, neste caso, certamente os substituídos aqui estão prejudicados, porque estão expostos às duas situações. Recebe periculosidade porque manuseia energia elétrica, mas está exposto a poeira e a ruído do mesmo jeito. Ou seja, a vida do trabalhador está sendo, aí, de fato, reduzida. Por essas razões, o sindicato recorrente roga pelo deferimento, pela reforma da cumulatividade e também pelo deferimento dos adicionais de insalubridade aos substituídos que a empresa reconhece que tem o direito. Muito obrigado. A palavra. Excelentíssimo relator, doutor José Murilo de Moraes, na pessoa de Vossa Excelência, meus respeitosos cumprimentos aos demais integrantes dessa egrégia turma, ao ilustre representante do Ministério Público, aos meus colegas advogados, aos servidores. As razões recursais das empresas recorrentes têm vários pontos, mas gostaria de chamar 2 pontos específicos. O primeiro é a questão da substituição processual. Quando Vossa Excelência manifestou que essa questão está superada, o que seria, de forma ampla e restrita, a legitimidade do sindicato? Qual que seria a justiça dessa decisão? Eu gostaria aqui de trazer para Vossa Excelência uma questão analógica. Eu tenho um filho de 17 anos. Esse filho chega para mim e fala assim: ô pai, eu gostaria de um cheque em branco. Eu falo: para quê, meu filho? Não, pai, eu vou comprar uma roupa, eu gostaria desse cheque em branco. Um filho de 17 anos, talvez eu daria. Lá no meu escritório, eu tenho alguns colaboradores, e chega algum funcionário lá para mim, vira e fala assim: André, eu gostaria de um cheque em branco. E eu também viraria e falaria: para que um cheque branco? Ah, nós vamos comprar alguma coisa para o escritório. Teria muita dúvida se eu daria cheque em branco para um funcionário do meu escritório. Vamos imaginar no prédio que a gente mora, o síndico vira e fala: eu gostaria de um cheque em branco. E por quê, seu síndico, um cheque em branco? Talvez nós não daríamos. Tenho feito essa analogia para chegar no ponto-chave da questão. Quando a gente vira e fala que a competência do sindicato ela é ampla e restrita,
data máxima, Vênia, nós estamos dando um cheque em branco para o sindicato. Este que vos fala, ilustres jogadores, já foi presidente de uma subseção do AB. E como presidente de subseção, eu não praticava nenhum ato sem que meus colegas advogados aprovassem de acordo com as regras estatutárias da minha entidade. E o que eu chamo atenção para esse caso é exatamente isso. Olha, o sindicato ele tem competência ampla e restrita para postular qualquer direito? Eu até discordo, ok. Mas ele não tem que seguir o que está previsto no seu estatuto para poder ajuizar uma ação? Em nome de vários substituídos? E nesse caso, Vossas Excelências, não há nos autos sequer estatuto para comprovar qual é o requisito mínimo que o sindicato tem que fazer para que esses substituídos possam vir e aprovar em uma assembleia essa autorização para uma ação judicial. Esse é o grande tema. Estou cansado de saber, em 2003, foi cancelado a súmula, né? Antigamente falava enunciado 310. Ok. Mas aonde que está a justiça desse cancelamento? Até onde é esse poder ilimitado? Essa é a dúvida que eu quero que Vossas Excelências fiquem com ela. E o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a assistência judiciária para sindicato na qualidade de substituto processual, que é o caso dos autos. Nós não estamos falando aqui de assistência, pessoas físicas reclamando e o sindicato como assistente, mas sim o sindicato como parte. E esse sindicato específico é um sindicato de grande poderio econômico, inclusive, na qualidade de presidente de subseção, já acabei de falar aqui, já aloquei o auditório deles por várias vezes para fazer eventos, inclusive com membros dessa egrégia corte, e não é crível que seja deferida assistência judiciária por mero requerimento. Nem declaração de hipossuficiência dos substituídos há nos autos. Então, data máxima vênia também ao entendimento do relator, entendo que esse ponto merece provimento. E para finalizar, eu gosto sempre de citar uma frase, abre aspas, direito é o equilíbrio entre a justiça e a lei. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção, espero pelo provimento do recurso. Eu te falei que eu já assisti uma peça do Édipo, muito interessante. Agora, ler é o seguinte, você tem que reler, reler, e cada um tem uma interpretação. Tipo, tem que ver no príncipe. Pequeno Príncipe é assim, né? Depende da idade que você lê, você vai interpretando de acordo diferente. Não é matéria de fato. Sim, mas não é que o sindicato é poderoso, eu sei. Todos nós sabemos, ainda bem que é poderoso, porque os poderosos é que vão continuar, porque os pequenos... eu conheço o sindicato lá, mas nós todos conhecemos. Eu não, todos nós conhecemos. Mas é desnecessário, não há necessidade. Deixa eu só ver uma questão aqui. Estou achando gozado isso aqui. Tá certo. Essa questão aí de sindicato, eu estou usando a súmula anteriormente, é a questão da legitimidade do sindicato, bem ou mal, o Supremo é que decidiu. Então, a gente fica louca, sem jeito de contrariá-los. Essa matéria, inclusive, ficou suspensa, porque era matéria e o Jota aqui no tribunal, que acabou sendo prejudicado. Não foi isso? Por isso que os processos retornaram à pauta. Doutora Neymar e doutor César? Eu estou de acordo. Estão de acordo? Estão de acordo. Então, a decisão é unânime nos termos do voto relator. Parabéns a ambos. Mas nós sabemos, pela sustentação, mas nós sabemos que realmente o sindicato, ainda bem que o sindicato e tem bons advogados, doutor Caldeira entre eles e outros, né? A gente sabe. Vamos continuar, por favor? Pois não. Bom dia. Próximo é o número 25 da pauta. É o RO 10.248-81-2016. Inscritos, doutor Henrique Neri de Oliveira Souza, pelo recorrente, que é o sindicato autor, e o doutor Rodrigo de Abreu Amorim, está inscrito pela recorrida reclamada. É o 13 da pauta? É o 25 da pauta. Só achar aqui. 25 da pauta. Ah, tá.
25, deixa eu só ver aqui, confirmar que esse negócio é perigoso. Sindicato Trabalhador da Indústria Têxtil, pesquisa isso? E Tetratec, é isso, né? Sim. Eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. O senhor quer se manifestar? Primeiramente, bom dia a todos, demais. E aquele caso lá da... Eu sei. Isso. Estou lembrado. Bom, o recurso aqui... Terceirização lá da exatamente, empresa, lá, né? Vem buscando aqui o vínculo empregatício coletivo nessa ação contra a Tetratec, junto com os empregados da Anglo. O que a gente nos chama a atenção, que a gente verifica, se nós observarmos o objeto social da empresa Anglo, na linha A, nós temos deter, desenvolver, construir, operar projetos de área de mineração compreendendo jazidas, especialmente minério de ferros correspondente instalação, inclusive, de mineroduto destinado a transporte de minério de ferro. Então, se a gente for verificar dentro da próprio objeto da empresa, está aqui interposto que ela tem a função, desde construir, como instalar também minério de ferro. Apesar que pode potencialmente ter um contexto de uma obra civil, mas o próprio objeto dela faz, não só como na segunda linha, pesquisa, lavrar, beneficiamento, exploração em geral da cadeia produtiva, também esta estrutura que seria o quê? A construção, bem como a fiscalização dessas obras. A Tetratec teve a fiscalização e o gerenciamento da parte anteprojeto e também na parte do projeto já sendo executado através do seu beneficiamento. E como nós, aqui no próprio site da própria Anglo, ela mesmo coloca bem o que nós fazemos. Ela nos coloca o seguinte, que ela tem a função de construir, de minerar, processar, comercializar, inclusive planejar e construir as nossas minas e minerar. Então, doutor José Murilo, o senhor como relator, eu acredito, salvo o melhor juízo, se o próprio objeto atrai a construção, instalação de minério de ferro, no caso da própria estrutura e também do mineroduto, ela traz para ela essa atividade. E a Tetratec fez o quê? Simplesmente, apesar que nós temos aqui um auto de infração do Ministério do Trabalho, que é bem extenso, e mostra do quê? Que a própria empresa convergiu com o objeto social da própria tomadora de serviço. Nessa situação, também foi visto nos processos, através dos depoimentos, a subordinação, e também nós temos a teoria da subordinação estrutural. Então, dessa forma que a gente vai fazer uma interpretação gramatical, não com todos, salvo o melhor juízo, a empresa que tem deter, desenvolver, construir e operar projetos de mineração, inclusive ela põe instalação, inclusive, de mineroduto para transporte de minério de ferro, foi justamente o que a Tetratec fez. Está o quê? Dentro do objeto. Então, dessa forma, nós acreditamos que houve fraude no que se diz o vínculo empregatício, conforme o laudo do inquérito do Ministério do Trabalho. Assim, nos vimos diante desse contexto e ajuizamos essa ação pleiteando tal objeto. Dessa forma, nós reiteramos aqui o recurso e a nossa inicial. Pois não. A empresa quer se manifestar, doutor? Rapidamente, Excelência, bom dia a todos. Só para fazer uma diferenciação, porque quando se fala desse contrato, é um contrato muito amplo, que a obra durou vários anos seguidos, mas nessa ação especificamente, nós estamos discutindo a situação jurídica apenas dos substituídos. São 5 substituídos, todos numa equipe de topografia, dos quais, salvo engano, 2 já houve reconhecimento de prescrição total. E especificamente para essa equipe de topografia, a prova testemunhal produzida pelo próprio sindicato recorrente é clara, no sentido de que essa equipe trabalhava em obras externas.
ela não trabalhava na construção da mina em nenhuma etapa de mineração. Uma das testemunhas do autor, por exemplo, a primeira testemunha, e eu peço vênia só para citar um trecho, fala que o serviço da segunda reclamava abarcava a fiscalização de obras de melhorias de estradas, escolas, construção de casa, quartel de polícia, obra de saneamento básico em cidades vizinhas, e repete isso em outros trechos do depoimento. E no depoimento da testemunha da empresa, ele é claro em fazer uma diferenciação, que faziam os topógrafos da Tetra Tec e os topógrafos da Anglo. Enquanto os topógrafos da Tetra Tec trabalhavam em obras externas, como linhas de transmissão, na rodovia MG10, construção de casa, fiscalização do anel viário do Cerro, etc., a segunda reclamada, no caso a Anglo, ela tinha topógrafo, mas esse laborava exclusivamente com a mina, fazendo marcações e backup para a chegada do minério. Acho que ninguém, não sei, existe o Estatuto Social, está nos autos da Anglo, mas certamente ela não abrange obras de construção pesada e construção civil relacionada à construção de quartéis, postos de saúde e duplicação de rodovia. Por isso a gente pede para que os demais acompanhem o voto do ilustre relator. Pois não, eu até recebi o advogado lá no meu gabinete, li o memorial, nós já julgamos um caso, um ou dois casos idênticos a esse anteriormente, mas como dito, esclarecido aqui da tribuna, cada caso é um caso aqui, porque os substituídos trabalham, às vezes, em situações diferentes. Mas, apesar de tudo, eu mantenho o meu entendimento, já raciocinei, já verifiquei os julgamentos anteriores, verifiquei também a questão do estatuto lá da empresa, né, que consta quais as atividades dela, mas eu estou mantendo o entendimento. O doutor Anemar e o doutor César estão de acordo? Eu acuso a recebendo do memorial, o advogado esteve lá no gabinete e a matéria é essa mesmo. Eu examinei conforme ter adiantado. Pois não. Então, a decisão unânime, nós temos do voto do relator. Um bom dia, senhores. Próximo. Número 32 da pauta, uma inscrição feita hoje no RO 10.441-14-2015. Inscrito Dr. César Lopes de Oliveira Júnior pela reclamada recorrente. 32, Engecampo. Deixa eu ver aqui. Sim. Perigo, estranho. Engecampo Sindicato. Cadê o advogado? Presente? Não. Dr. César Lopes de Oliveira Júnior. Esse 32, ele falou que ia atrasar, que ele estava saindo de Sete Lagoas, mas parece que é esse. Mas você só tem ele a dia para o final? Eu vou deixar para o final, porque ele pediu para... eu já estou deixando para o final também um outro do processo, processo físico, porque seria o primeiro da pauta. Mas o advogado fez inscrição, não chegou ainda. Nós estamos aguardando, não há problema nenhum. Está chegando alguém ali correndo, às vezes seja ele, vamos ver. Ele está presente, né? Doutor César? Eu vi que ele chegando meio correndo ali, eu falei, deve ser. Acho que ele já estava aqui, que ele já tinha me passado. Já tinha estado aqui? É porque ele telefonou lá para o gabinete falando que estava chegando, que ia fazer inscrição na hora aqui. Foi isso? Não, nada, absolutamente. Deixa eu só ler a conclusão para o senhor, viu? Colaboram, né? Pois é, isso é comum. Faz parte. Infelizmente, faz parte. Mas deixa eu ler a conclusão para o senhor. Tá. Mas chegou na hora. Mas não, de qualquer forma, nós vamos aguardar, viu? Tá, obrigado, excelência. Com isso, o recurso dou-lhe parcial provimento para fixar as horas em TINA em 28 minutos diários para todos os substituídos, incluídos os percursos de ida e volta ao trabalho. Determinar a devolução dos valores descontados do cartão alimentação quando não observadas as disposições normativas que estabelece desconto percentual de 10%, independentemente de haver falta ao trabalho. A exclusão do auxílio quando ultrapassado o limite mensal de 2 faltas injustificadas. Excluir a restituição de valores descontados dos substituídos a título de transporte. Manter o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. Só tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Eu vou até aproveitar o gancho do cheque em branco do nosso colega um pouco mais cedo aqui, quanto à legitimidade do sindicato. No meu ponto de vista, essa ação ela discutiu o direito individual heterogêneo, que foi adicional de periculosidade e horas itinerárias, sendo que a situação de cada trabalhador diferencia muito, até no caso, por exemplo, dos ajudantes, a dinâmica do adicional de periculosidade. Eles eram ajudantes gerais e foi feito um laudo, no recurso citamos bem, impugnamos o laudo,
que nem a medição do agente ele conseguiu fazer, porque os cabos ficavam aterrados. Enfim, toda uma certa dinâmica de cada trabalhador que, no meu entendimento, não permite uma ação ser tratada como direito coletivo. Eu acho que são situações isoladas que deveriam ser analisadas isoladamente para poder ter uma prestação jurisdicional. Eu acho que, se fosse o caso, ele deveria entrar com 60 ações, entendeu? Porque ele entrou pleiteando direito da categoria de ajudante. E lá, na ENG Campos, tem vários outros trabalhadores nas mais determinadas funções. Então, eu peço, Vossa Excelência, ou peça vista ou reforma em relação à legitimidade ativa do sindicato para ajuizar uma demanda pedindo horas em tino adicional de periculosidade e, os demais pontos, Vossa Excelência já reformou. E, em especial em foco, eu quero fazer uma crítica ao trabalho do perito nessa avaliação da periculosidade, que ele deferiu adicional de periculosidade para ajudante. Lá na empresa, nem ajudante eletricista é ajudante de serviços gerais. Ele simplesmente fez um laudo baseado numa placa que tinha na Vale de cuidado alta tensão. Tivemos um assistente técnico gabaritado, juntamos um laudo que impugnou muito bem o laudo. Não é a primeira vez que nós temos esse tipo de problema com esse perito e João Mulevade. Mas, enfim, ele avaliou a periculosidade de uma situação que nem a tensão ele conseguiu medir. Justamente que ele estava impedido de entrar no local, justamente para os cabos estarem aterrados, justamente porque ele não podia descabear um cabo para fazer a medição da tensão. Ele não conseguiu sequer fazer a medição da tensão. Simplesmente na hora que ele entrou na mina, viu lá, cuidado, alta tensão, ele tirou uma foto, contato com periculosidade. Não tem nenhum. A gente combate esse laudo. Espero-se uma vista ou eventual retificação de laudo de Vossa Excelência. Se entrar a analisar esse laudo pericial em relação à periculosidade direitinho, não tem circunstância periculosa, não tem. E serei breve, Vossa Excelência já reforme alguns pontos, mas eu queria que analisasse essa questão dos demais revisores, o revisor, em relação à legitimidade do sindicato, para ajuizar a ação pedindo horas em tino, sendo que são vários pontos diferentes para cada trabalhador, o adicional de periculosidade para ajudante, e no caso, Vossa Excelência já deu. Só isso. Obrigado. O laudo está aqui, periculosidade é complicado, porque é uma perícia obrigatória e fica difícil a gente decidir contra a perícia, principalmente nesse caso de periculosidade. Com insalubridade a gente ainda pode interpretar normas, etc., mas periculosidade é mais complexo. A questão da legitimidade do sindicato, é que eu disse antes, o Supremo já decidiu, então, quem somos nós aqui. Aliás, a gente precisa observar essas coisas, porque no Brasil hoje está uma coisa maluca, né? Juiz plantão, revogando decisão do Supremo, é uma confusão danada. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque senão a justiça vai virar uma bagunça. Todo mundo faz o que quer. Mas, né? Então, decisões supremas, gostando ou não gostando, a gente tem que admitir, tem que respeitar. Pela ordem. Não, só esse comentário que eu estou fazendo não é com relação a você. Agora, a questão do cheque em branco, eu até falo, que cheque eu até não usando mais. Pior você dar o seu cartão de crédito com a senha para sua esposa. Aí você aí, meu. Eu devia ter melhorado. Aí, meu filho. Não há sindicato, não há ninguém que aguenta. Com certeza. Eu posso só fazer um gancho? Só é que na audiência de instrução, eu que tive o prazer de fazer essa audiência de instrução também, eu justamente até conversei com o advogado do sindicato, falei, leva algum ajudante, né? Eu sei, leva algum ajudante para tentar instruí-lo, para ouvir. Eu até deixei registrado em ata que eu não consegui ouvir ninguém, porque quem estava como representante do sindicato nem era funcionário, nem era ajudante, não era nada. Já deixei constado em ata. Porque uma das coisas que eu tenho grande justamente é a dinâmica laboral. Eu estou falando que ele não entrava em sala energizada. Eu estou falando isso. E ele não levou nenhum representante, porque eu falei, leva pelo menos um ajudante da ENG Campos, eu te indico. Não, doutor, vou levar o que me é cabível. Aí na hora eu falei, eu gostaria de ouvir o preposto aqui do sindicato, as duas regras, 2 pesos, 2 medidas. Ele falou, não, ele nem ajudante ele é. Eu falei, então só consigne em ata, por favor, que minha prova, no meu entendimento, né, Excelência, ficou cerceada, porque eu estava discutindo, inclusive, a dinâmica laboral, que eles não entravam em sala energizada. A regra é muito severa contra a energia elétrica, muito, muito. Então, o laudo é bastante impugnado. O senhor levou testemunha? Não levei testemunha. Eu queria ouvir o preposto a dificuldade. Mas é porque é a dificuldade que o senhor, Vossa Excelência, sabe muito bem de testemunha para a empresa. Levasse, por exemplo, os ajudantes lá como testemunha, talvez pudesse mudar um pouco. Agora, o representante do sindicato, aí fica complicado, né? Porque realmente o sindicato é parte, mas é como substituto, aí fica meio complicado. Bom, de qualquer forma,
Está explicitado aqui essas razões aqui. Obrigado. E guarda o cartão de crédito. Tá, pode deixar. Pode deixar. Doutora Neymar e doutor César. De acordo com a decisão unânime dos teus do voto relator. Obrigado, senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos continuar. Outra inscrição feita Quando eu hoje... falei também para entregar para a esposa, porque a esposa também pode entregar para o marido, viu? Não pode não, porque aqui também, senão fica parecendo assim, ó, mas esse camarada aí, que negócio é esse? Não é assim não. Direitos iguais, direitos iguais. Vamos continuar? Próximo. Número 47 da pauta. É 11.140.49/2016. Inscrita a doutora Ágata Cabza Lopes, pela reclamada recorrente. Deixa eu ver aqui, qual que é? 47? 47. Gente, o negócio hoje está uma coisa maluca. Está muito lento. Onde que está aqui? 47 aqui em cima. Que está fora de ordem. Aspen Farmacêutica, é isso? Sim. Porque eu tenho que confirmar aqui, porque está meio complicado aqui. Segunda-feira, acho que o computador está meio... Sei lá. Bom, eu conheço recursos e no mérito ao da reclamada nego-lhe provimento. Ao do reclamante dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação, se reflete das diferenças de premiação sobre os repousos. Mantém o valor optado da condenação por ainda compatível. A senhora tem a palavra. Sim. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a adulta turma e, em que pese o voto preferido, peço vênia para requerer a reforma, uma vez que essas premiações, elas foram... Inclusive, elas foram deferidas uma parte na sentença já, foi objeto do nosso recurso. E o que nós pugnamos? A perícia foi realizada uma perícia contábil para poder apurar as diferenças de premiações. E, inclusive, o juiz de primeira instância fundamentou sua decisão considerando a inexistência a não juntada de documentos pela reclamada, o que nós impugnamos, uma vez que nós não juntamos esses documentos ante a inexistência deles. Então, seria impossível juntar documentos que não existem. Quanto à política de premiação, a todo momento o reclamante, desde a sua contratação, ele teve ciência de como que era essa política, ele sempre teve acesso às apurações. Essas apurações, elas são auditadas por uma empresa conceituada há mais de 50 anos, que já é feito auditoria nas premiações. Elas são baseadas não no faturamento da empresa, mas sim nas demandas de venda, a partir do momento de como que os medicamentos saem das prateleiras, e não necessariamente sobre o faturamento. Inclusive, todos esses fatos, quanto às premiações, foram confirmadas pelas testemunhas que afirmaram que sempre tinha acesso, que era possível verificar, sim, como que era feito o pagamento, e razão pela qual nós reiteramos os termos do nosso RO, reiteramos os termos das nossas contrarrazões. Inclusive, foram entregues também memoriais sobre as questões das horas extras, e reiteramos aqui esses termos, pugnando pela reforma da decisão. Pois não, a questão aqui foi feita a perícia, inclusive com a questão de coisa, o perito até se foi até São Paulo, inclusive, para concluir a perícia, e fica mais difícil da gente também decidir contra essa conclusão e a decisão do primeiro grau. Doutora Neymar e doutor César. Estou de acordo. Então, a decisão unânime, nós temos o voto relator. Um bom dia. Bom dia, eu agradeço. Próximo. Sustentação oral do senhor não há mais. Apenas aquele adiado, o outro que ficou faltando. É doutor Jorge, né? Não, do senhor. Qual? É o 11.171. Está faltando a votação do doutor César. Não, esse fez duas opções. Não, o outro. É que o senhor fez a segunda opção. Ah, sim. Vou abrir aqui, tá, eu sei qual que é. Aquele que o doutor Anemar fez uma coisa. Que nós retiramos de pauta, que o doutor Anemar fez aquele do acidente, aquele problema. Eu recebi o voto, estou de acordo. Aí eu mandei uma segunda opção. Então, nós estamos ficando com a segunda opção, certo? Então, está ficando com a segunda opção. Então, prevaleceu aquela opção que eu remeti novamente, tá? Bom, então, dos meus processos aqui, os demais não há nenhuma divergência, as adequações já foram feitas e não há sustentação oral também. Então, eu proclamo que todos os demais processos foram... A segunda opção é aquela que excluiu. Que eu mandei um outro voto, tá? Aquele que está prevalecendo. Então, eu proclamo que ficam
decididos todos os demais votos que eu sou relator, todos os processos que eu sou relator, conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Então, passamos para novas. Processos da relatoria do desembargador Anemar. Segundo votante, Dr. César. Terceiro votante, Dr. Jorge. Número 44 da pauta, RO 11.334-59/2017. Inscrito Dr. Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo recorrente reclamante. Bom, deixa só o doutor... que coisa. Deixa só o doutor tomar. Bom dia, doutor. Bom dia, Excelência. Doutor Anemar, a conclusão, por favor. Esse é o... 44 da pauta. 334. É o 009. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e, no mérito, estou negando o provimento ao recurso do reclamante. Estou falando que hoje o negócio está meio complicado aí. Esse aí é o 0090, Steam Master, né? Equipamentos, esse? Não, esse 11.334. É o Wellington. É porque eu estou abrindo a pauta do doutor Anemar, então, volta para a pauta do doutor Zé Murilo. Foi aberto com problema aqui. Peraí, só um minutinho, por favor. Não sai da pauta do senhor. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, vamos fechar aqui, vamos voltar lá no doutor Anemar. Você já abriu aí? Está abrindo, peraí, só um minutinho. Já abri várias vezes. Está voltando na minha pauta? Tá. Coisas... Voltou? Voltou na sua pauta. Está lá na minha... pois é, está... Steam, está voltando aqui. Doutor Anemar, abriu para Vossa Excelência aí? Não, é porque eu trago no hoje... Então, por favor, lê a conclusão, Vossa Excelência. Depois... Lê o nome das partes também, porque está dando confusão. Recorrentes, Wellington Ferreira de Castro e Direct Express, Isso. Logística Integrada S.A. Então tá bom. E coisas mesmos e mais JP. Meu aqui está completamente J-Trans. Nossa, aqui está completamente diferente. Lê a conclusão, por favor, doutor. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos. No mérito, estou negando o provimento do recurso do reclamante e dando parcial provimento do recurso da primeira reclamada para decotar a condenação, o pagamento de horas extras pela supressão da pausa intervalar, bem como para determinar que na correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicada a TR de 11/9/2012 a 24/3/2015 e o IPCA-E de 25 de março de 2017 a 2 de agosto de 2017 e a partir de 11/11/2017 volta a TR, mantém o valor da condenação. Nós estamos mantendo aquele nosso entendimento que num período aí nós estamos definindo a IPCA. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de pedir prazo para juntar subestabelecimento. Segundo o senhor relator, eu não entendi bem com relação à exclusão de horas extras. Do reclamado é para decotar da condenação as horas extras pela supressão da pausa intervalar. Eu vou entender para o senhor, é transporte externo, para adiantar. O trabalhador que trabalha em atividade externa, essa turma tem entendido que ele tem uma liberdade para ter um intervalo no horário que bem lhe aprover, e por essa razão o entendimento, independentemente, às vezes, do que vem até dos elementos dos autos. Entendimento mais ou menos uniforme nosso aqui. Eu vou sustentar inicialmente sobre esse aspecto, porque nós entendemos que, uma vez que os registros de ponto foram desconsiderados, a própria reclamada teria que ter o controle, inclusive, do intervalo. Então, nesses termos, nós entendemos que a respeito da decisão, ela deve ser mantida, respeitando, obviamente, o posicionamento do Lúcio Relator, uma vez que não existe o registro. E essa falha é uma falha da própria empresa. Tá? O fato de trabalhar externamente não significa que não tinha o controle, tanto é que tinha um ponto. E tem prova documental da própria reclamada, e que nós fizemos juntar também, de que existia o controle, inclusive, de cada entrega que era feita, inclusive com horário. Então, nesses termos, espera seja mantida a respeitável decisão, uma vez que, nesse ponto, ela foi bem em cima do que se entendeu. O segundo aspecto é com relação à média que o juízo determinou, que é um contrato do período anterior com a interposta pessoa, foi muito grande. Ele determinou que se fizesse a média de todo o período. Então, nós entendemos que essa média teria que ser, no máximo, dos últimos 6 meses. Porque aí seria, assim, de se aferir efetivamente
qual que seria essa diferença salarial que foi deferida. Então, apenas com relação a esses 2 pontos, Excelência. Está examinado. Doutor César e doutor Jorge. De acordo. De acordo com a decisão, então nós temos voto relator, eu não participo do julgamento. Muito obrigado. Então. Bom dia, bom trabalho. Próximo. Número 59 da pauta, RO 11.679-19/2015. Inscrito o doutor Guilherme Teixeira de Souza, pelo recorrido, que é o reclamante. Reclamante recorrido. Doutor Anemar, Vossa Excelência conseguiu. 50. 59. 11.679. Não? Não? 1679. Então já está aberto aqui. Pode falar? Conclusão? Por favor. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e no mérito estou dando-lhe parcial provimento para condenar a reclamada a pagar ao autor as horas extras que extrapolarem a 8ª diária ou a 44ª semanal, com reflexo em aviso prévio, repouso, férias acrescidas de 1/3 do abono, 13º salário e fundo de garantia mais 40%, segunda jornada fixada das 7h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. Deverá ser observado o disposto na súmula 264 e os critérios do cálculo estão sendo diferidos para ser fixados na execução. Fixado o valor da condenação em R$20 mil, com custos pelo reclamado de R$400. É a conclusão, senhor presidente. Só tem a palavra. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais componentes dessa outra turma, peço vênia ao voto de sempre brilhante eminente relator, doutor Anemar, mas aqui eu gostaria de destacar um ponto, inclusive, que é de entendimento dessa turma, que a atividade exercida pelo reclamante era uma atividade que se amolda ao artigo 62, inciso 1 da CLT, ou seja, atividade externa. A atividade do reclamante como motorista era basicamente a realização de entrega de mercadorias da reclamada, na qual saía na parte da manhã e retornava ao final do dia, sem que houvesse qualquer possibilidade, meios de controle da atividade exercida pelo reclamante. Diante de tais considerações, excelência, pede para que seja mantido os demais pontos da sentença de primeira instância, mas reformada haja entendimento diverso do eminente relator no sentido do deferimento das horas extras, além das 44 horas semanais. É o que se pede. Anota para mim naquele papelzinho o número, só o número da questão do motorista, aquele controlado, a própria testemunha da reclamada diz que o reclamante poderia trabalhar após as 8 horas se estivesse descarregando a carga, ou seja, ele ia de manhã e de tarde, não tinha horário de intervalo. Ok. Doutores? De acordo. Decisão unânime, nós temos o voto relator. Obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho a todos. Igualmente, obrigado. Próximo. Número 33 da pauta, RO 10.982, 30/2017. Inscrita a doutora Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado, pelo recorrente reclamante. Recorrente reclamante. Doutora, a conclusão está um pouco longa, sobre a paciência para a gente poder ler aqui. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos e, no mérito, estou dando parcial provimento ao recurso das reclamadas para a. Determinar que, na progressão horizontal, o reajuste será de 5% quando o reclamante receber o conceito A e, quando ausente, a avaliação de desempenho. 4% quando receber o conceito B e 3% quando receber o conceito C. Manter os demais parâmetros da condenação nesse aspecto. B. Excluir os reflexos das diferenças de adicional de periculosidade em repousos, horas in itinere e horas de sobreaviso. E C. Afastar da condenação os reflexos das horas extras intrajornada sobre a PLR. E dou parcial provimento ao apelo do reclamante para a. Acrescerá a condenação de diferenças de horas extras, de horas in itinere, 30 minutos extras por turno, nos dias em que entrou no serviço às 7 horas, nos dias em que entrou no serviço às 7 horas e às 23 horas, e nos dias em que saiu do serviço às 23 horas. Tudo com os mesmos reflexos deferidos à sentença para as demais horas extras. B. Acrescer a condenação o pagamento das horas extras laboradas após a sexta diária, com os mesmos reflexos e parâmetros definidos da sentença para as demais horas extras. C. Acrescentar diferença de adicional noturno em relação às horas de prorrogação de jornada noturna após as 5 horas, sendo a sua 60, item 2 do TST, conforme se apurado nos cartões de ponto, observados os reflexos fixados em sentença normativa, cláusula 18ª, e previsões convencionais correlatas. E D. Determinar que na correção dos créditos trabalhistas deve ser aplicada a TR
de 25 de 9 de 2012 a 24 de 3 de 2015, e PCAE de 25 de 3 de 2015 a 17 de 5 de 2017, voltando ao TR a partir de 11 de 11 de 2017. Estou majorando da condenação para R$ 120 mil com custo de R$ 2.400. É a conclusão, senhor presidente. Pois não? A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Excelência, desculpe, eu não entendi em relação às horas em itinere, como que o senhor deferiu. Deferiu o recurso do reclamante ou da reclamada, doutor? Que eu faço do reclamante. Do reclamante? 30 minutos, eu estou acrescendo a condenação 30 minutos a título de horas in itinere. Nos dias em que a jornada foi iniciada às 7 e às 23, e também quando ele saiu às 23. Okay? Perfeito. Nesse caso, então, sustentarei se houver divergência. Não, senhores, segundo e terceiro estão de acordo, a decisão unânime, seu voto relator ficando prejudicado a sustentação, porque a Vossa Excelência também está com a garganta aí meia complicada. O ar-condicionado não me ajudou hoje. Ainda bem que precisou. No banheiro, 1 minuto. Bom dia, obrigada. Alguma coisa. O negócio está ruim. O negócio da Rússia não respondeu. Deve ser isso. Amanhã não tem mais feriado. O próximo. Número 31 da pauta, RO 10-889-34-2017. Inscrito Dr. Renato Santos Gontijo Amorim, pelo recorrido reclamante. Gontijo Amorim. O senhor é parente do Gontijo Amorim? Filho de quem? João Carlos. Filho de João Carlos? João Carlos, o que ele arrumou? O rapaz dessa altura aí. Já registrou, Excelência. João Carlos, sei não. Rapaz dessa altura, João Carlos. Então. Então, pois é. Mas hoje as crianças de hoje também estão grandes. Alimentado. O pessoal está grande mesmo. Mas é um prazer conhecê-lo, viu? Obrigado. O provimento é apenas parcial para reduzir os honorários periciais. Só para reduzir os honorários periciais para R$ 1.500, né? O senhor tem a palavra. Então. Jogadores, representantes do Ministério Público, demais servidores, mais colegas, bom dia. Excelência, inicialmente eu queria pedir só prazo para juntar de subestabelecimento. Preferido. E requero que seja acompanhado o voto do eminente relator. Senhores, segundo e terceiro estão de acordo com a decisão unânime, nós temos o voto do relator. Obrigado, bom dia. É cruzeirense também? Claro. Também não, que nós somos... Segue aí, lá em casa, de vez em quando, dá umas divergências. Bom, próximo. Número 51 da pauta, RO 11-549-58-2017. Inscrito Dr. Rafael Tupinambá e Oliveira, pela reclamada recorrente. Reclamada recorrente. Vou ter que ir lá na pauta, porque se não tem. 11-549. Qual o número da pauta, Márcia? 51. 51. Deixa eu ver aqui. É porque está 51. Agora abriu. Aqui. Agora. Aqui está na pauta. Não esse da pauta ainda. Agora abriu? É porque esse foi feito por último. Foi feito por último. Não, agora abriu a pauta do Natura Cosmético. Anemar. Marli Alves e Natura Cosmético. Abriu aí, doutora? Está abrindo aqui. É porque esse foi feito a inscrição por último, então eu não consegui. É porque também hoje aqui, o negócio aqui está todo... Como eu disse, no final de semana houve uma alteração aqui. Ele está na tela, doutora Anemar. Agora está. A Paula. Eu estou conhecendo os recursos ordinários e adesivos interpostos e, no mérito, estou negando-lhes provimento. Negando provimento a ambos. O senhor tem a palavra. Se está negando, eu aguardo divergência. Por favor. Senhores, segundo e terceiro estão de acordo, a decisão unânime ficando prejudicada. Então, a sustentação. Muito obrigado. Bom dia. Então, bom dia, boa semana a todos. Igualmente. Próximo. O próximo, o advogado apenas assistirá ao julgamento, número 11 da pauta, é o ROPS 10.174-20-2018. 11. Doutora Anemar. Conclusão. Nós vamos passar de 11h30. Só para poder conferir aqui, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica e Mecânicas, é 11.174. Esse? 11.174. Marli. Okay. Não, sei é o outro. Esse é o anterior. É porque ainda não saiu daqui. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado e das contra-razões do reclamante, a exceção do que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência, rejeita preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, pelos mesmos fundamentos da sentença. E no mérito estou negando-lhe provimento, confirmando a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos, no artigo 8 de 5. Está conhecendo e negando provimento. Conheceu e negou o provimento do recurso. Senhores, segundo e terceiro, de acordo, né?
Doutor Jorge, doutor César. De acordo. De acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Ok? Próximo. Do doutor Anemar, então, todos os demais processos estão decididos Tem 3 que o doutor Zé Murilo já votou. Já votei, teve suspeição do doutor Jorge, eu já votei. Então, todos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Passemos para a próxima sala, que é do doutor César, né? Sim. Processo da relatoria do desembargador César Machado, segundo votante, doutor Jorge, terceiro votante, doutor José Murilo. Número 20 da pauta, RO 10.597-68-2017. Inscrito doutor Rafael Andrade Pena, pelo recorrente reclamante. 10.597. Só aguardar. Pelo reclamante. Doutor César, conclusão, por favor. Excelência, a proposta de voto é no sentido de conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo da reclamada para reduzir para R$ 1.500 o valor atribuído aos honorários periciais, bem como para determinar que será aplicada a TR até 24 de março de 2015, a partir daí o IPCA até o dia 10/11/2007, quando a TR volta a ser utilizada, e nega o provimento ao recurso do reclamante. Pois não. O senhor tem a palavra, então, doutor. Bom dia a todos, ilustre representante do Ministério Público, senhor desembargador. Poderia sustentar em caso de eventual divergência? Perfeitamente. Eu estou de acordo, de acordo. O Jorge está de acordo. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Número 21 da pauta, RO 10.602-67-2015. Inscrito Dr. Bernardo de Carvalho Veloso, pela recorrente, que é a reclamada Avante Brasil Soluções Empresariais. É Avante. Avante Brasil. Doutor César, conclusão. Aqui, excelência, ocorreu do recurso, não vi, foi apresentado o comprovante do depósito desacompanhado da guia. E com base, então, na jurisprudência que eu menciono aqui do TST, menciono também que não é o caso de se aplicar o artigo 1007 do Código de Processo Civil. Por essa razão, não estou conhecendo do recurso e, em consequência, também não conheço do recurso adesivo. Não conheço o recurso da terceira e não conheço o recurso adesivo do reclamante. O senhor quer se manifestar? Primeiramente, um bom dia a todos. Teria alguma máquina que poderia conferir? Porque, até onde eu me recordo do protocolo, estava acompanhado, sim, da guia, o comprovante, mas... Tá, mas de qualquer forma é o seguinte, nós estamos decidindo, se for o caso, o senhor pode entrar com o embargo declaratório, dá efeito modificativo tranquilamente, sem problema nenhum. É só comprovar que nós... Tá bem? Não, perfeitamente. Então não teria como entrar no mérito da questão. Se for o caso, pode entrar com o embargo declaratório, que a gente verifica. Sim, claro. Prazer e, claro. Não, perfeitamente. Então eu agradeço a todos e um bom dia. Bom dia também. Próximo. Número 17 da pauta, RO 10.568-05-2017. Inscrito Dr. Vinícius Souza Barquete, pelo recorrente reclamante. Pelo reclamante. Aqui é o Cooper Standard Automotive. Barquete de Andrelândia. Isso mesmo. É? Doutor Zé Guido, né? Isso. Bom, doutor César, conclusão, por favor. Excelência, eu recebi o memorial, né? O doutor foi entregar o memorial e o ponto que a Vossa Excelência mencionou, aqui está a pesquisa que eu fiz no TST, a questão dos danos, a responsabilidade, né, pelo acidente de terceiros, menciona aqui as decisões do TST e por essa razão, no final aqui, eu estou conhecendo dos recursos, exceto no apelo do ré, dos tópicos de nulidade de rescisão, estabilidade, acordo judicial e reconvenção,
Nego o provimento ao recurso do reclamante e dou parcial provimento ao apelo da reclamada para atribuir à União responsabilidade pelos honorários que foram fixados em R$1.000. Essa é a proposta de voto. Porque a turma também não aplica aquela responsabilidade objetiva ao impedimento da turma. O senhor tem a palavra. Excelências, muito bom dia. Quero cumprimentar os senhores presentes, na pessoa do doutor relator, da pessoa do doutor presidente. E esse caso, ele é interessante pelo seguinte, ele, de fato, todas as questões que são tratadas no processo são analisadas sobre um fato sobre o qual não há controvérsia, que é o acidente de trabalho. O recorrente, reclamante, voltava de uma reunião na cidade de Gravataí para a cidade de Varginha, sede da reclamada, e aí, nesse caminho, sofreu um acidente de carro. O veículo que vinha na contramão colidiu com o veículo do reclamante. E aí, então, a questão ficou pela seguinte, o reclamante pede a atribuição da responsabilidade objetiva e a reclamada o afastamento da responsabilidade pela aplicação do fato terceiro, da ausência de responsabilidade. Vindo para cá, eu sou de Varginha, vindo para, embora a família seja de fato de Andrelândia, o doutor Jorge conhece, vindo para cá eu fiquei pensando o seguinte, eu estou vindo sustentar eu sou sócio de um escritório de advocacia em Varginha, e aí então em benefício de quem é aquele trabalho, eu acordei às 4 da manhã e vim para cá e pensei, se acontece um acidente comigo aqui, por que aconteceu esse acidente? Isso é fato, eu fui trabalhar, então em benefício daquela sociedade, dos clientes, óbvio, houve aquele acidente. Se não acontecer nada e der tudo certo, pensa-se o seguinte, para onde foi o proveito econômico daquele trabalho? Para a sociedade. Analogicamente se falando, para onde foi o proveito econômico do trabalho do reclamante? Para a recorrida, para a empresa, para a reclamada. E aí acontece um acidente. É nítido que aquele reclamante estava, então, a trabalho, beneficiando os cofres da reclamada. E acontece um acidente nessa hora, com toda licença, nessa hora, a empresa não ter a responsabilidade sobre aquela verba, aquele carro é uma extensão do local de trabalho do reclamante, que era gerente da qualidade. Tinha que visitar os clientes da empresa para ver se os produtos que eram vendidos pela empresa, então, produzidos pela empresa, estavam, de fato, dentro da qualidade que era necessária. Então, a empresa beneficia com esse trabalho. O fato do reclamante ir lá gera lucro, e o fato do reclamante sofrer um acidente gerando lucro para a empresa afasta a responsabilidade, porque foi fato de terceiro, aquele carro é uma extensão da própria empresa. Então, por isso que eu insisto que seja a questão analisada sob essa ótica, embora saibamos que sim, a tese do fato de terceiro existe, é uma tese aplicada, sim, no tribunal, neste tribunal, no TST, sem dúvida. Eu analisei vários e vários julgados, não vou citar nenhum, lógico, vou citar o resumo disso, as jurisprudências que dizem que o fato de terceiro afastaria a responsabilidade, a gente até salientou isso no RO, fala que se o reclamante recorrente estiver em locomoção pessoal. Claro que existem outras que podem se amoldar a esse caso, mas a maioria delas, locomoção pessoal, e não era o caso dele era nitidamente trabalho. Então, eu diria até pela aplicação do princípio da alteridade, mas antes disso ainda acho que tem aquela questão, o trabalho beneficiou financeiramente a empresa. Do acidente, a empresa vai, no termo popular, pular fora? Eu acho que, para uma questão de justiça, cabível seria, então, a atribuição da responsabilidade objetiva, que fosse subjetiva, o perito atestou o nexo de causalidade entre o acidente e os danos. Mas, então, finalizando essa fala, eu insisto no seguinte, dessa reanálise, ao se pensar que, sendo uma extensão da empresa aquele veículo do dia do acidente, tem que ser atribuída a responsabilidade, principalmente à luz do princípio da alteridade, onde a empresa que se beneficiou daquele lucro, ela corre o risco do próprio negócio. E aí, então, com a aplicação da responsabilidade objetiva, com a aplicação da teoria do risco, se deferirem as verbas que foram pleiteadas decorrentes desse acidente. Obrigado.
doutor César, alguma acréscimo, alguma coisa não, né? Mas, realmente que há o fato é incontroverso, realmente não há dúvida quanto a isso. Agora, imaginemos, por exemplo, se esse fato tivesse ocorrido, um acidente ocorrido dentro da empresa mesmo, mas sem culpa da empresa, porque nós não aplicamos, na nossa turma aqui não aplica esse entendimento, porque a Constituição diz que só haverá indenização em caso de culpa da empresa. Embora tenha se relativizado isso daí, mas acho que o Supremo, quando vier a se manifestar sobre isso, acho que ele vai se manifestar nesse sentido, porque a Constituição é muito clara, quando houver culpa. Fora isso, para a culpa objetiva, já tem, a empresa é obrigada a pagar seguro, lá para a Previdência Social, etc, etc, etc. Então, não é questão de ter ocorrido, que o acidente ocorreu, se ele estava a trabalho, não há dúvida quanto a isso. Mas a questão só que a empresa não teve culpa desse acidente. E em face disso, diante do que a turma que entende, o entendimento da turma, inclusive o TST, a gente tem visto que o TST tem decidido esse sentido contrário, mas enquanto ainda não houver uma manifestação direta do Supremo, porque isso é matéria constitucional, a gente continua no nosso entendimento. Então, em face disso aqui, eu também estou acompanhando o doutor César e o doutor Anemar. Eu estou de acordo. Doutor Jorge. Então, nós estamos de acordo e parabéns pela sustentação, pelo esforço, né? Isso é louvável. Obrigado. Boa tarde. Só uma... Varginha tem sustentação à distância, não tem? Eu estou falando porque muitas vezes, né? E ele veio trazer também memorial aqui para nós. Não, isso nós recebemos. Não é não, mas é bom. Eu não estou tirando nenhuma coisa, não estou falando por causa de uma urgência. Eu não sabia. Tem. E Varginha também é lá na minha terra, lá perto. Lá. Não, eu estou falando que o Barquete é lá de Andrelândia, Zé Guido de Andrade, meu colega de xadrez, a gente jogava junto na época. Só tem uma família no Brasil? Lá de fora também tem muito Barquete. Vamos continuar? Próximo. Número 3 da pauta, RO 10.038-94-2017. Inscrito o Dr. Domingos de Souza Nogueira Neto, pelo recorrente sindicato dos dois sindicatos, dos servidores municipais de Apetim. Tem um problema aqui também. Qual que é o número? Doutor César, né? Esse é o 138. Tá. Esse tem o problema das guias, das custas aí, das guias. Também está com o mesmo problema de custa. Esse aqui também recebia visita do advogado, ele explicou o processo todo. Questão lá dos sindicatos da saúde, né? A questão aqui é que as custas elas foram recolhidas por meio do depósito judicial trabalhista. E também, nesse caso, o TST não admite esse tipo de... Agora não aceita, mas... E nesse contexto, então, seguindo essa orientação jurisprudencial, a proposta de voto é não conhecer do recurso ordinário interposto pelo sindicato, ficando prejudicado o recurso adesivo. Porque foi utilizada uma guia que o TST não tem aceito, né? Bom, o senhor tem a palavra. Ele não está conhecendo. Eu sou advogado do sindicato de Betim, na verdade, do sindicato de servidores de Betim. Tem divergência quanto a não reconhecer do recurso do Sindisaúde? Não. Não tem? Então fica prejudicado a sustentação. Obrigado, Excelência. Bom dia. Decisão unânime. Próximo. Sustentação oral não há, mas na pauta do Dr. César. Mas... Excelência, tinha um pedido de adiamento e depois ele entrou com um pedido de submeter o processo à conciliação. Agora, olha bem, tem dois do Dr. César que nós votamos semana passada a questão da IRDR da competência do Brasil. Nós já votamos. Então esse tem que tirar, ele está suspenso. Mas esse suspendeu, eu até estava conversando com o doutor Anemar. Isso aí foi suspensão em virtude da decisão do STJ. Não, mas de qualquer maneira nós tínhamos feito a decisão. Mas nós não vamos levantar essa questão, fica prejudicado. Mas pior que nós julgamos semana passada a IRDR. Mas nós podemos entender que está prejudicado, porque veja bem,
O STJ determinou a suspensão para decidir se há competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça. Então não adianta a gente levar. É pior que levar, é isso agora. Vai dar, de qualquer maneira, mas vai continuar suspenso do mesmo jeito. Então esses dois seus vão realmente suspender. Não, mas fica suspenso em virtude dessa decisão do do STJ, STJ. prejudicada a questão da IDR aqui no tribunal. Porque eu fiz a pesquisa e não tem divergência aqui no tribunal, só uma turma. Sim, mas independentemente disso, né, porque isso fica prejudicado. Mas como o STJ é o essa questão. Avoca? Que o STJ que decidiu essa semana falando que fica suspenso todos os processos. Não, agora acabou. Que questiona exatamente essa matéria. Ok. Definiu hora extra, se vai caber reflexo lá, se nós temos competência para determinar reflexo lá na contribuição. Então fica suspenso em virtude dessa decisão do STJ. É isso aí. Mas não vai ser suscitado IDR. Mas não publicou a acordo, acho que ainda é do STJ não, né? Só deu a decisão. Eu recebi só uma minuta. Comunicação. Só o resumo, né? Comunicação para falar para você mandando suspender. Mas eu acho que a emenda não saiu, não. A ordem já chegou, não precisa de emenda, não. Não, com certeza, eu também recebi. A ordem já chegou. Mas era bom quando que chegar, só para a gente... Tá bom. Bom, então fica suspenso por causa dessa decisão. Fica por causa dessa decisão do STJ que determinou a suspensão. Vamos lá. Então aquele outro seria o caso de encaminhar para o Centro de Conciliação do Segundo Grau. Ah, sim, esse tira da pauta, envia para lá e vê o resultado depois. Sim, é. Tá bom? Agora eu não lembro o número. O número mas 40, nós sabemos. número 40 da a Márcia pauta. sabe. Tá bom? Então, todos os demais processos do SES, inclusive em vagos e tal, ficam decididos em conformidade com a decisão já proferida eletronicamente. Passamos para a outra sala, que é do Dr. Jorge. A última sala. Sim, senhor. Última sala do corredor. Processo da relatoria, Dr. Jorge, segundo votante, serão os doutor... primeiros, né? Como é que é o negócio? Desse jeito, doutor Jorge. Tem preferência. Segundo votante, Dr. José Murilo. Terceiro votante, doutora Anemar. Número 49 da pauta é um ROPS 11.669.21/2017. Inscrita a doutora Isabel das Graças Dourado, pela recorrente reclamada conservo. A Denise é conservo. Muito bem. É 11.669. É o 11.669, doutor Jorge. A conclusão, por favor. Tá, eu só estou localizando. Deixa a doutora também acabar de... Graças, eu não localizei ele aqui, não. Quer que eu leia para você? 11.669. Eu não estou localizando. Qual o número da pauta? É um ROPS 49. 49 da pauta. É o ROPS de Denise Ferreira Soares e Conserve Serviços Gerais Limitada. Isso. Já está certo. Estranho, não está aqui. Quer que eu leia a conclusão? Eu vou pegar a conclusão aí. Não está na minha pasta. Pode ser nessa. Aqui? Negou. Conhece e nega, né? Conheceu? Conheceu e negou. Negando provimento. Mantendo a sentença nos os meus fundamentos da primeira. Ambos os recursos. Quantas razões? Nometo negou o provimento da decisão. ROPS está mantendo a decisão. Quer se manifestar? Não, estou esperando agora. Eu estou de acordo. Doutor César também estou de acordo. A doutora Anemar. Um bom dia a todos, gente. Bom dia. Estranho. Infelizmente só ficou até agora aqui aguardando isso, mas o negócio aqui hoje está meio complicado. Foi bom que a gente começa bem o dia, né? Feliz, satisfeito. Mas foi rápido demais, Doug. Nem 11 horas são. É bom começar o dia bem, a semana bem. Tomara. Só não tem jogo amanhã do Brasil, mas resta ainda bem que não tem. Ainda bem mesmo. Nossa, a gente ia passar mais raiva, não adianta. A gente passando raiva, você viu quando o Neymar chegou lá no aeroporto, pegou o avião particular e foi lá para não sei para onde. Cada um ganhou $500 milhão no jogo. Perdendo ganhou $500 milhão. Nós aqui, preocupados. Zé, cada um ganhou 500 mil no jogo que perdeu. É diferente. Desse jeito, meu filho. Tá pensando o quê? Se fosse a gente lá, você tá, né? Prático de terceira categoria. Bom, vamos continuar? Número 36 da pauta é o RO 10.928/28/2017, inscrito o Dr. Edson Gutierrez, pelo recorrente. Qual que é o número? Reclamado. 10.928. 36 da pauta. Já até... É do hospital. A perícia.
Já tem uma matéria de IUJ já. Isso aí é difícil. 10.928, não é isso? Isso. Esse é difícil, doutor César. Uma parte. O que não é matéria de IUJ, o doutor Edson vai sair feliz. Eu estou dando provimento parcial para absorver a ré do pagamento em dobro dos feriados laborados nos dias 2 de novembro de 2014, 1º de janeiro de 2015, de 3 a 21 de abril de 2015, 4 de junho de 2015 e 12 de outubro de 2015. O resto mantém. Insalubridade. Doutor... A insalubridade é a questão. Tem a palavra. Bueno, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, apesar de respeitáveis entendimentos em contrário, inclusive citado por sua excelência o doutor desembargador relator, aqui o que se discute é o anexo 14 da NR15. Mas aqui há uma particularidade, senhor presidente, e é reconhecido, inclusive, pelo senhor perito, que disse, e está transcrito nas razões recursais, o próprio perito reconhece que a reclamante não tinha contato com pacientes, deixando explícito na folha 19 do laudo pericial, deixando claro que a reclamante não realizava nenhum procedimento destinado aos cuidados de saúde dos pacientes na reclamada. E como esse próprio colegiado há pouco disse, a insalubridade ela pode ser interpretada. E aqui é o caso pedindo vênia, Sua Excelência, o doutor desembargador relator. Por quê? A reclamante era recepcionista, só. E a recepcionista não quer dizer, data máxima vênia, que ela estivesse envolvida apenas no recebimento de pessoas portadores. Toda e qualquer pessoa que vá ao hospital, venha a um tribunal, tem um recepcionista. E aqui, o que se diz? E nesse próprio tribunal, senhor presidente, apesar de